Para quem não me conhece, eu sou a Solange, sou enfermeira obstetra e neonatal e eu ajudo mães a se prepararem para os desafios da maternidade. Hoje a gente vai falar sobre uma dúvida bem comum. Sempre que eu recebo, abre caixinha de pergunta ou na DM, elas perguntam assim pra mim: Solange, eu tô doente, eu posso amamentar meu neném? Será que não é perigoso eu passar pra ele? Será que passa através do leite? Ou então, meu neném tá doente, convém eu amamentar ou não? E assim, é uma coisa que eu sempre falo, gente. Amamentar sempre vai valer a pena, não importa se você tá doente ou o neném, tá? Porque uma vez que vocês estejam em condições para fazer isso, né? Porque o leite materno, como a gente sabe, ele é composto de várias coisas e tem propriedades protetoras, entendeu? Além de o neném que é amamentado, ele tende a ficar menos doente. E quando fica, além de ser a doença se apresentar de uma forma mais branda, se esse neném continua sendo amamentado, a tendência é ele se recuperar mais rápido. Então, por isso que eu falo, uma vez esteja todo mundo, tanto a mãe quanto o neném, esteja bem para isso, né, que tenha capacidade, é importante o aleitamento materno, sim. Tá? Existe casos, né? Vamos falar mais pra frente de quando o neném não tá conseguindo ou a mãe, mas por enquanto vamos falar que nada impede, tá? O leite materno só vai trazer benefícios, tanto pra mãe quanto pro neném. Eu, assim, você sabe que eu sou fã do leite materno, né? Tem um vídeo aí que muita gente nova tá chegando através dele, que é onde eu explico que quando o neném, ele é amamentado e ele tá doente, através da saliva do neném, algumas terminações nervosas do mamilo mandam um sinal pro cérebro e o sistema imunológico da mãe detecta que a criança tá contaminada e ela vai atrás, né, de criar anticorpo para ajudar a criança a se recuperar mais rápido. Tá comprovado, não é uma coisa minha, tá comprovado. O leite materno tem elementos antibacterianos e antivirais. Quando a criança é amamentada, ela previne dela ficar menos gripada, de ter menos alergia, menos infecção no ouvido, porque otite é uma coisa que muitas crianças têm, menos infecção no trato respiratório, né, na questão de evitar uma pneumonia, evita diarreia. O leite materno, tem pesquisadores que eles estão levantando a hipótese dele ter um potencial para ajudar no tratamento do câncer. Tem uma pesquisa que está andando sobre isso com o leite materno. Então, Deus não brinca em serviço, né, gente? Ele não ia fazer a mãe ter um leite que não tivesse qualidade, não fosse tudo pensado, né, para o desenvolvimento do neném. Então, a primeira questão, assim, já foi respondida, né? Amamentar, ela previne que a criança fique doente e se ficar, vai ser mais brando. Tem gente que às vezes me manda... Outro dia falaram assim pra mim, mas se amamentar fosse tão bom assim como você fala, minha filha já não teria tido 5 vezes pneumonia, algo assim, porque ela amamentou exclusivamente. Aí eu respondi pra ela que se mesmo amamentando, a criança dela teve 5 vezes pneumonia, porque tem crianças que têm mais tendência, imagina se não amamentasse. Essas pneumonias, elas poderiam ter sido mais graves, ter demorado mais para poder se recuperar, né? Nós adultos, quando a gente está doente, a gente fica para baixo, a gente não tem apetite. Então, muitas vezes, quando a gente era menor, né, a mãe tinha que ficar em cima para a gente poder comer, né? Isso porque a gente sabe que é necessário se alimentar, que faz parte da recuperação. Agora, imagina um neném. O neném, ele não sabe o que está acontecendo, ele está se sentindo mal, ele sabe que tem algo errado, mas ele não sabe, ele não consegue entender. Então, muito menos dizer para você se ele está com fome ou não. Então, quando o neném estiver doente, é importante que a mãe que amamente, ela insista, tá? Mesmo que ele não queira muito, ofereça a mama mais vezes, porque vai ter vezes que ele vai aceitar para fazer a sucção não nutritivas. Você vai ver que ele nem tá com muita força para poder fazer sucções efetivas. Ele quer mais a sucção para a questão de acalmar, porque quando a criança ela suga, ela libera serotonina, que acalma ela. Imagina, o neném tá doente, ele tá estressado, ele não sabe o que tá acontecendo, mas a única coisa que a gente tem certeza que acalma o neném é o peito. Então,
Então, assim, não prive o neném do peito, tá? Porque, assim, o pouco de leite que ele conseguir sugar já vai ajudar, porque no leite materno tem anticorpos, tem glóbulos brancos, tem células tronco. As células troncos, nesse momento, não vai fazer tanta diferença, mas eu vou explicar pra vocês. Quando a criança, ela ingere o leite materno, as células troncos que tá no leite materno, ela transpassa, ela passa o intestino, cai na corrente sanguínea e vai pro cérebro. Quando ela chega no cérebro do neném, ela se multiplica em neurônios funcionais. Daí vem a explicação de por que as crianças que são amamentadas mais de 2 anos, né? Uma amamentação mais prolongada, essas crianças tendem a ter um QI mais elevado, né? Tem estudos que comprovam isso. É devido às células tronco. E existem também enzimas que aceleram a recuperação. Então, imagina você, quando você amamenta, você passar essas enzimas que você tem no leite para o seu filho. Essas enzimas, elas já estão prontas para combater ou vírus ou bactérias. Então, é muito importante que a criança, quando ela esteja doente, que a mãe faça questão de amamentar. Isso significa menos dias doente. Tá? Porque assim, às vezes, uma gripe numa criança, num bebê, que o sistema imunológico ainda está sendo formado, uma gripe pode virar uma pneumonia. Então, se essa criança, por si só dela ser amamentada exclusivamente, ela já tem uma prevenção da pneumonia. Se pegar uma gripe, desenvolver e virar uma pneumonia, se ela continua sendo amamentada, as chances dela se recuperar mais rápido do que se ela tomasse fórmula é comprovado. Então é muito importante que a mãe ela esteja ali atenta, esteja disponível para o neném nesse momento. Porque assim, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 2 milhões de crianças morrem no mundo todo por conta de pneumonia. E aqui no Brasil, cerca de 11% das crianças menores de 1 ano, só nessa faixa, de 0 a 1 ano, 11% das mortes dessas crianças são causadas por pneumonia. Então, é algo que preocupa a gente, que vale a pena a gente dar atenção, porque é aquilo, pra gente uma gripezinha não é nada, mas pra criança, e assim é a hora que eu também falo, você tem um recém-nascido em casa, eu sei que a gente quer exibir nosso neném, mas assim, pensa bem, antes de ir pra um lugar que tem aglomeração, antes de aceitar que todo mundo venha pra sua casa pra visitar, porque por mais que você chegou ali, você deu álcool gel, a pessoa lavou a mão, às vezes não é por mal, ela não sabe que ela tá contaminada de alguma coisa. Aí ela pede para segurar o seu neném. Ela tá respirando ali perto do seu neném. E aí ela vai descobrir que estava já doente 2, 3 dias depois. E aí ela teve contato com o recém-nascido, que o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento, entendeu? Eu acho que é bom rever, porque na época que eu vejo depoimentos de mães que já tiveram filho, né? Tiveram filho na época da pandemia, quando eu tava bravo, que não recebiam visita nenhuma, a questão das crianças ficarem doentes, a questão do vínculo, foi tudo favorável. Eu sei que as pessoas querem visitar porque gostam da gente e tal, mas é algo que a gente tem que pensar, pelo menos ali no primeiro mês, né? Eu acho que é bom a criança ter tomado alguma vacina, ter sido amamentada por mais tempo, porque se você amamenta a sua criança por 1 mês, ela tem muito mais imunidade do que ela tinha quando os primeiros dias, na primeira semana de vida. Então, quando a gente consegue postergar um pouquinho as visitas e deixar para os primeiros dias só as visitas mais íntimas, você vai estar protegendo o seu neném. Outra coisa que é comum, as mães, elas reclamam, meu neném tá resfriado, ele tá querendo mamar muito, mas ele mama e logo para. O neném, quando ele tá resfriado, se o narizinho dele estiver entupido, ele vai começar a mamar e ele não consegue respirar direito, ele vai se sentir mal. Então, o ideal que você faça, quando você vê que o neném tá assim, faça uma lavagem nasal. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta de uma mãe, que ela perguntando se ela tava fazendo algo errado, porque ela disse que toda vez que ela faz a lavagem, entra por um nariz e não sai pelo outro. E a gente vê muitos vídeos por aí, a lavagem nasal perfeita, né? Entra por aqui e sai, mas nem sempre vai acontecer isso. Eu já ouvi da boca de médico, de otorrino, médico especializado no nariz e boca, que não tem problema. Se sair pelo outro lado, ótimo. Se não sair, é porque a criança engoliu e lavou, entendeu? Isso vai facilitar com que a sua criança, ela consiga respirar melhor quando ela for para mama. Tente posições, né, nesses casos, que a criança, ela fique um pouco mais em pé.
Por exemplo, a posição cavalinho, quando a criança está resfriado, mesmo depois da lavagem nasal, é uma ótima posição, porque eles se acomodam bem, porque ele fica... A gente mesmo, né, gente? Quando a gente vai dormir que tá com o nariz entupido, a gente às vezes não põe um monte de travesseiro para poder ficar mais erguido. Então, se você amamentar numa posição que ele fique mais em pezinho, vai ser mais confortável para ele. Existe casos que o neném, ele tá, dependendo do que ele teve, né? Se foi só um resfriado, se ele tá mais doente do que isso, e às vezes ele fica molinho e você vê que ele não tem muita força para sugar. E aí a gente sabe que o leite materno é importante, até mesmo para acelerar essa recuperação. Então, o que que eu falo para mães que percebem isso? Que é legal prevenir, porque assim, nesses casos, quando o neném ele tá sugando, ele tá gastando energia. Então, você viu que o seu neném tá mais molinho, tá mais prostadinho? O que que você vai fazer? O ideal é você fazer uma ordenha, ou você oferece no copinho, na colher dosadora, se você tiver em casa, né? Porque aí ele tem menos esforço para tomar no copinho e na colher dosadora do que quando ele tem que ir lá usar toda a musculatura para poder fazer ordenha. Tem neném que fica todo suadinho durante a amamentação. Mas se você falar, Solange, ele tá assim, mas eu não tenho nem copinho, nem colher dosadora. Compra uma seringa. Entendeu? Você vai colocando com paciência, porque o importante é a criança receber o leite materno, que além de hidratar ela, vai ajudar com que ela se recupere mais rápido. Porque volto naquilo que eu falei, se a sua criança está doente, você amamenta, a saliva dela, o seu organismo já está providenciando, não é de uma hora para outra, gente. Eu já vi na internet gente dizendo, olha, eu tomei a vacina hoje, no outro dia já mudou a cor do leite. Não é tão rápido assim, mas com certeza o seu sistema imunológico vai agir a favor da criança. Já fizeram estudos e quando a criança estava doente e pegaram a amostra do leite materno da mãe após alguns dias e realmente o número de anticorpo era muito maior do que quando a criança não estava doente. Então você vê que é o corpo da mãe reagindo. Então é importante que você não, mesmo que ele perca o apetite, que você insista. Como eu falei da ordenha, né? Tô me perdendo aqui, gente. Agora vem no tema. Se você estiver doente, é aquela coisa. Geralmente, quando a gente está doente, na nossa família, lembra que na época do Covid falava para fazer isolamento? Geralmente, quando um tá com uma coisa, acaba que os outros vão pegando também. Mas, se você tá doente, o que eu falo para você não deixar de amamentar, se você tiver disposição para isso, né? O que você pode fazer? Dependendo do que você tenha, né? Você pode usar máscara durante a amamentação. Você vai redobrar a higiene, vai lavar mais vezes a mão. Se for um resfriado, você vai ter sempre um lencinho perto, porque na hora de você espirrar, você poder usar esse lencinho para não espalhar, né, gotículas, né, pela casa perto do neném. Vai lavar a mão antes de amamentar, vai lavar a mão todas as vezes que você for trocar o neném, vai lavar a mão sempre que você for mexer em alguma coisa que tenha relação com o neném. Se você tiver uma pessoa que possa te ajudar, é muito bom, né? Porque quando a gente tá doente, a gente às vezes só quer cama, né? E a gente precisa de um descanso para recuperar. Mas nem todo mundo tem essa ajuda, porque quando você tem essa ajuda, você não vai ter tanto contato direto com a criança, além do momento da amamentação. Porque nem a mulher que tá com Covid, ela não era separada do filho em questão da amamentação. Ela usava máscara, né? Toda essa questão da higiene, mas ela continuava amamentando o filho dela. Tá? Então, não é porque a sua garganta tá inflamada, você tá com diarreia que você não vai amamentar, tá bom? Porque tem aquilo, toda doença que você pegar, o seu sistema imunológico tá ali trabalhando para que você se recupere. Se ele está trabalhando para que você se recupere, aumentou o número de anticorpo. E automaticamente esse anticorpo vai sair pelo leite materno. Então, mesmo que digamos assim, você pegou uma gripe, ou então você pegou Covid, e a sua criança acabou pegando também. Então, por mais que o sistema imunológico dela ainda seja pouco, está em desenvolvimento, o seu sistema imunológico está correndo atrás de fazer com que você se recupere. Então, automaticamente, pelo leite, você não pode parar. Porque mesmo que acabe que ela contraia o que você tem, você vai ajudar ela também a se recuperar, porque aumenta muito os anticorpos no leite materno, na fase que a mãe tá doente ou que o neném tá doente. Então, não deixe de amamentar. Aí é aquela coisa, e medicamento?
Nem todos os medicamentos, né? A mãe fica. O que eu falo pra você? Não se automedique. Porque o médico, quando você passar pelo médico, que ele for prescrever uma medicação, você falando que amamenta, ele vai pensar em qual medicação tá mais indicado nesses casos, né? O que eu falo pra vocês? Não tome aspirina. Eu tenho uma síndrome que é pouco divulgada, que eu também fiquei meio pasma quando eu li sobre ela, né? Quando você toma aspirina, passa pelo leite e a criança, ela pode ter uma reação. Pode ser simples, que você nem perceba sinais de gripe, como pode desenvolver a síndrome de Reier, que pode levar a criança até o coma. Então, assim, pra dor, não toma aspirina. Então, corta a aspirina lá da sua caixinha de remédio. Para todos os casos, a melhor forma, tanto medicar a criança sem prescrição médica é um perigo, porque o fígado da criança ainda está imaturo, tá? Tem mães que falam assim, mas um paracetamol, né, não vai fazer mal. Tem muitos pediatras que até passam, mas assim, é tudo pela pesagem, pelo peso da criança. Não é porque sua vizinha toma 4 gotas que é 4 gotas para sua criança. Por quê? Porque o fígado é imaturo. Então, as chances da criança se intoxicar com a medicação é grande. E eu sempre falo, se você ler a bula do paracetamol, lá vai dizer que uma sobredose de paracetamol pode causar cirrose. Parece uma medicação tão inofensiva, né? Mas é uma medicação que tem pessoas que tentam suicídio com ela, de tão prejudicial que ela é pro fígado. Então, assim, não ofereça medicação sem a prescrição médica pro seu neném. E você que está amamentando, eu sei que a gente tem mania, tá com dor de cabeça, a gente já sabe o que faz bem pra gente, que resolve. Mas quando você tá amamentando, tem uma responsabilidade a mais, né? Então, assim, cortem a aspirina. Outra coisa, quando a mãe tá resfriada, ou então tem mães que tem rinite, né? Que tomam descongestionante nasal ou então xarope expectorante, tem que olhar a composição. Porque eu vou falar que é uns nomes difíceis e no final da live eu vou pôr nos stories o nome dessa composição. Para vocês que tem renite, que sempre tá usando descongestionante, para você ver se tem esse composto. Porque as medicações que tem, fenilefrina, fenilpropanolamina e guaifenesina, tende a diminuir o leite materno. Então, assim, a mãe usa, ela não sabe e tem uma tendência a diminuir o leite materno. E assim, é tudo que uma mãe que amamenta não quer. Então, no final da live, eu vou fazer um print e vou mandar pra vocês. Aí vocês guardem pra poder olhar a bula, né? Então, a medicação que a mãe for tomar, é importante que ela se preocupe com isso. E mesmo quando o médico te passar, gente, existem... por exemplo, tem uma medicação, ondansetrona. O nome dela... Gente, ondansetrona é o nome genérico. Eu não posso falar o nome comercial, porque eles podem vir atrás de mim. Mas teve um estudo que comprovava que o risco de má formação para os bebês de mães que tomaram ondansetrona era muito maior. Ondansetrona é uma medicação que as mães tomam geralmente no começo da gravidez. Por quê? Porque é para náuseas e vômitos. Então, quando saiu esse estudo, tudo bem, tem poucos estudos, mas teve um estudo. Quando saiu esse estudo, eu percebi que os médicos não prescreviam mais ondansetrona. Passou-se assim 6 meses, 1 ano, o estudo tá lá. Eles voltaram a prescrever ondansetrona. Então, mesmo que o médico, ele acha que é risco 1, risco 2, o risco é baixo, mas existe um risco. Então, sempre que forem prescrever algo para vocês, existe um site que eu também vou deixar no final da live, lá nos stories, chama E-Lactância. Mesmo que seja em espanhol, dá para saber, gente. Tem um espaço, que tem lá em cima uma lupazinha, você digita o nome da medicação que você vai tomar, né? Tenta, geralmente o nome genérico, tá? Não tente o nome comercial. Ali, você clicando, vai vir toda a descrição da medicação. Se é aceito, se interfere na produção do leite, se interfere, se passa pelo leite, pode fazer mal para a criança. Então, você vai conseguir, além da prescrição, você confia no médico, mas além disso, você olhar e ter certeza, entendeu? Qual o grau de risco que tem.
tá bom? Porque aqui vem o exemplo que eu dei da ondancetrona. Sabe-se que tem um risco, mas continua se prescrevendo. A mãe que chega lá no pronto-socorro vomitando, ela não vai lá olhar, ela tem que confiar. Então, se você prescrever alguma coisa para você tomar em casa, você tem toda a oportunidade de pesquisar antes de começar a tomar a medicação. Tá bom? Porque tanto durante a gestação tem medicações, durante a gestação é até mais perigoso, gente. Tem medicações que podem interferir, principalmente nos 3 primeiros meses, que é a fase da formação, mas na parte da amamentação também. Quem tem que tomar medicações a longo prazo, né? Por exemplo, quem tem diabetes, quem tem asma, quem tem depressão. Existem medicações que elas para doença crônica que não vai interferir na amamentação. Digamos assim, a mãe tem depressão. Ela vai ter que passar no psiquiatra, porque tem muita mãe que acaba desistindo. Ou tem ansiedade, ou tem depressão, e aí ela tá grávida com medo de fazer mal pro neném, ou com medo de passar pelo leite, fazer mal, ela para com aquilo. Só que aumenta o risco dela ter uma depressão pós-parto, de ter uma crise, no momento que ela precisa estar bem para dar toda aquela atenção para a criança, né? Então, eu oriento que não pare. Procure o psiquiatra, né, o seu médico, e fale, olha, eu tô gestante. Qual medicação que a gente pode... a medicação que eu tomo faz mal? Se fizer mal para aquele período que você está passando, o médico vai ver uma outra medicação para depressão que não faça mal no período da gestação, ou que não passe pelo leite no período que você está amamentando. Não é largar o tratamento de lado, é ir buscar por informação, né, para que você tome uma medicação que não vai fazer mal para o seu neném. Na grande maioria das vezes, essas medicações de uso crônico, entre o risco baixo e o benefício da amamentação, a amamentação ainda fica em primeiro lugar. Ela tem mais benefícios do que o malefício da medicação. Então, assim, não deixe o tratamento de lado, né? Tem mães que às vezes tomam Tegretol, que é uma medicação para quem tem convulsão. Ah, não, eu fiquei grávida. Já aconteceu. Eu fiquei grávida, aí parou por conta própria. Aí a mulher começa a convulsionar até a gente descobrir que não tem nada a ver com eclâmpsia, que ela tem uma história de convulsão, de epilepsia de base, dá muito trabalho e é perigoso para a mãe e para o neném. Então, mesmo você estando grávida, você tem direito de fazer o tratamento para suas doenças e adaptar esse tratamento, tá? E não esqueçam, olha depois lá nos stories, porque eu vou deixar esse e-lactância para vocês colocarem e pesquisarem, muito simples na internet. Vocês vão pesquisar no Google toda vez antes de você tomar uma medicação. Então vai ter sempre a parte da gestação e a parte de quando que tá lactante, para você perceber se pode ou não pode. Aí tem a questão, por exemplo, a mãe tá doente e ficou internada. Você, no Estatuto da Criança, pelo Estatuto da Criança, você tem direito de ser internada junto com a sua criança. Mas eu sei, gente, a grande maioria das mães, elas preferem que a criança fique em casa com a avó, com o pai, do que deixar com ela dentro do hospital, com medo da criança acabar contraindo alguma coisa, né? Eu entendo o lado de vocês. Mas depende da clínica, né? Depende de cada caso. Porque o bom de você ficar com a sua criança é que você continua com os cuidados e ela continua amamentando. Mas é a sua decisão. Você preferiu que essa criança fique em casa. No hospital, você vai ter que tirar esse leite, tá? Porque se você falar assim, a criança tá em casa, então eu não vou tirar mais leite. Eu sei que você pode estar para baixo, né? Porque a gente, quando tá doente, a gente não tem muita disposição. Mas se você deseja continuar com a amamentação, é muito importante que você faça ordenha. Você fala, Solange, mas eu tô internada, lá não tem geladeira, não tem como eu guardar. Não tem problema. Não fica com dó do leite que você vai jogar fora. Pense na sua criança. Você tá internado, não tem como guardar, você vai no banheiro, vai pegar um copo ali na cama, vai fazer ordenha, porque leite parado na mama manda sinal pro cérebro que tá sobrando leite, que não tem por que ele produzir a mesma quantidade, porque assim, o seu organismo quer te proteger. Porque se tá sobrando leite, ele sabe que vai começar a empedrar, tem o risco de virar uma mastite, então ele começa a diminuir. Então, assim, tem uma proteína no leite, chama FIO, é fator inibidor da lactação. Quando essa proteína tá em pouca quantidade, ela tá no leite.
você esvaziou a mama, ela sai. Então ela fica em pouca quantidade, o cérebro entende que tem que produzir mais leite. Se o leite fica parado na mama, essa proteína aumenta a sua quantidade. O cérebro entende que está sobrando leite e dá uma brecada na produção. Então, assim, a fisiologia, Deus pensou em todos os detalhes. Então, se você está internado, não ficou com seu neném, não tem condições de estar amamentando ele ou de guardar, vai no banheiro, faz a massagem e tira esse leite. Tira esse leite pelo menos na metade da manhã, mais ou menos na hora do almoço, na metade da tarde e à noite. Porque tirando nesses horários, muito provavelmente você já vai estar tirando menos do que se a criança tivesse em livre demanda na sua casa. Mas ao menos o leite não está parado na mama, tá? Para poder continuar com essa produção quando você voltar. Existem casos também, digamos que a mãe vai tomar uma medicação, vai fazer um tratamento e essa medicação faz mal para a criança e não tem opção de uma outra medicação, pode acontecer. Então o que você vai fazer? A mesma coisa. Você vai ter que extrair esse leite para quê? Para o teu cérebro entender que tá saindo, tem neném mamando, para continuar a produção, para quando você terminar de fazer esse tratamento, você poder voltar. Porque assim, depende do tempo do tratamento. Se você deixar, digamos que você vai tomar um antibiótico, tem que ser aquele antibiótico e ele faz mal, passa pelo leite. Você vai tomar 10 dias um antibiótico. Se por 10 dias você não tirar o leite da mama, esse leite vai diminuir, a tendência é ele secar. Entendeu? É importante que você tire, joga fora, mas vai estar continuando a sua produção. Quando você parar de tomar medicação, você vai perguntar para o médico quanto tempo que leva para não ter mais no meu corpo a ponto de sair essa medicação no leite. Ele vai falar 48 horas depois da última dose, ou então 72 horas depois da última dose. Você ainda por esse tempo vai estar tirando o leite para depois voltar a amamentar seu filho. É muito importante que são detalhes que vai fazer toda a diferença quando você retornar na amamentação. Por isso que eu falo, gente, tem gente que fala assim, eu não vou fazer estoque de leite. Para que estoque de leite? Se você não trabalha fora, você fala, eu tô aqui sempre pro seu neném. Os imprevistos da vida acontecem, gente. Às vezes a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, para você que amamenta exclusivamente, que deseja continuar amamentando exclusivamente, tenha uma quantidade de leite no seu congelador. Reserve um espacinho no freezer para você ter. Não precisa de ser muito. Mas que você sempre... Porque assim, dependendo da temperatura da sua geladeira, esse leite ele pode ficar até 6 meses. A norma americana fala de 6 meses, tem a temperatura de 6 meses, de 24 meses. Pensa, se você tem lá alguns frasquinhos e, por surpresa, acontecer alguma coisa e você tiver que se abster da amamentação, você tem como continuar amamentando o seu filho com leite materno. Então, é muito importante. Eu sei, tem mães, principalmente vocês que estão mais no começo, porque assim, por volta do segundo pro terceiro mês, é quando o corpo dá uma equalizada. Vem a apojadura no começo, o peito fica enorme, é muito leite, você começa a amamentar de um lado, vaza do outro. Só que o teu organismo não sabe se o neném é gêmeo, se o neném é guloso, ele manda muito leite. Aí, conforme o seu neném vai mamando, o teu organismo ele vai percebendo o quanto que sai de leite em 24 horas da sua mama e aí ele vai equalizar essa quantidade. Então, quando que isso acontece? Por volta do segundo ou terceiro mês. É quando as mães acabam me procurando desesperadas. Minha mama não tá enchendo mais como era antes. Eu acho que meu leite tá secando. Não é isso. É que o seu organismo parou de produzir em excesso. Ele não quer que o leite fique lá empedrando. Então, se você consegue fazer ordenha antes do seu organismo equalizar, seu organismo sempre já vai equalizar a produção, produzindo um pouco mais que você tira. Enquanto você está amamentando de um lado e você vê que você tem o reflexo da ocitocina que está saindo leite do outro lado, você pode usar o coletor de leite. Ele é meio a vácuo, você encaixa ele no peito, você não precisa de fazer força nenhuma. Enquanto você amamenta, tá saindo o leite lá. Você pega esse leite e congela. Por quê? Mesmo se falar, não, eu não vou trabalhar fora, mas imprevistos acontecem. E aí o seu coração vai ficar quentinho. Por quê? Porque você vai garantir que o seu bebê continue recebendo o melhor leite que tem. Então, é muito importante que você faça isso. E agora eu vou deixar claro para vocês uma dúvida. A única doença que impede a mãe de amamentar é o HIV. Não tem nenhuma outra doença que fale, olha, com essa doença você não pode amamentar. Tá ok? Vamos ver se tem alguma dúvida. Eu falei o que tinha que falar. Eu espero que tenha ficado claro
que se o neném está doente, é importante que você amamente, porque o seu organismo vai perceber que ele está doente, vai dar uma força, vai ajudar com que ele se recupere mais rápido. Se você está doente e tem condições, é importante que você continue amamentando. Porque se, dependendo do que você tem, for alguma coisa transmissível, e se o seu neném contraiu aquilo, através do seu leite materno, você também vai estar passando parte do tratamento. Porque como você ficou doente, o seu sistema imunológico correu atrás de anticorpo para você se curar. Então, você vai estar curando a sua criança também. Se você ficar internada, não tiver como guardar o seu leite, lembra que tem aquela proteína que inibe a produção do leite. Se o leite ficar parado na mama, o cérebro entende que não precisa produzir mais. Então, é importante que, mesmo você fala, eu tô debilitada, mesmo que não seja muitas vezes, mas é importante que no mínimo 3 vezes por dia você consiga esvaziar a sua mama, para que você garanta que quando você voltar para casa, você continue amamentando o seu neném, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou dar um tempinho aqui. A Gé fala, meu neném nasceu de 28 semanas, eu sinto que eu ainda não estou produzindo tanto leite, mesmo tirando de 3 em 3 horas. E o pior é que ele não pega no meu peito. O ideal seria acertar essa pega, né, Gé? Porque se você fazendo a ordenha, dá para fazer ordenha exclusiva? Dá, mas é bem mais trabalhoso. Então, por mais ele nasceu de 28 semanas, mas se ele foi para a sua casa... Eu não sei, né, se ele já tá com você, porque só vai ter o reflexo da sucção a partir de 35 semanas. Então, é importante que ele pegue, né? Se você fala, ele não pega no meu peito porque ainda tá internado e não tem ainda esse reflexo, porque o neném, quando ele é nasce menor de 35 semanas, a gente passa uma sondinha que vai da boca até o estômago e aí ali a gente manda o leite materno da mãe, porque a gente tem que esperar desenvolver esse reflexo. Se for o caso, eu estimularia de 2 em 2 horas, pelo menos por enquanto, para dar uma aumentada nesse leite. Mas também tem aquela coisa, você tem que tentar se tranquilizar, porque ter um neném internado na UTI é difícil, né? E quando a gente passa o estresse, quando a gente passa o medo, a gente libera cortisol. O cortisol, ele não fica no mesmo lugar que a ocitocina. Então, mesmo que você produza, você não consegue sair, esvaziar por completo a mama. E se fica um pouco de leite, é aquilo que eu falei, a produção acaba diminuindo. Gente, ó, eu só vou responder o que tem a ver com o tema de hoje, tá? Estou de 32 semanas e já vou providenciar os potinhos ou os saquinhos para armazenar assim que o bebê nascer. Não consegui amamentar meus 2 por falta de conhecimento, mas esse terceiro eu quero muito. Aline, vai, isso mesmo. O querer é muito importante. E hoje eu tava falando, a gente teve uma reunião com uma aluna minha do curso de retorno ao trabalho, né? Porque ela tá conseguindo fazer o estoque dela, ela volta a trabalhar mês que vem, ela tá super satisfeita, né? Ela é muito dedicada, colocou em prática todos os ensinamentos do curso e já surtiu efeito, né? É muito importante mesmo. O querer, ela fala que a primeira gestação dela não deu certo, ela não conseguiu amamentar por muito tempo, mas que na época, acho que há 12, 13 anos atrás, não tinha tanta informação como tem hoje, né? Então hoje é muito mais fácil você entra no Instagram, ainda que tem que tomar cuidado, hein, gente? Porque outro dia eu entrei no Instagram apareceu pra mim, né, de uma consultora, a arte tava tudo muito lindo, só que lá ela falava que o leite materno podia ficar em ar ambiente por 6 horas. E não é por 6 horas, gente, é apenas por 4 horas. Então, imagina essa mãe que acaba confiando naquilo e deixa o leite por 6 horas ali na temperatura ambiente e esse leite passou e você vai oferecer pro seu neném. Então, assim, a gente tem que buscar informação, mas tem que buscar informação de qualidade, tá? Porque senão, às vezes, a gente tá achando que tá fazendo melhor e não tá. Mas, hoje em dia, é muito mais fácil, né, de você conseguir amamentar por mais tempo, né? Tem muito mais ajuda, né? Antes não tinha nem consultora de amamentação. Você falava o que é isso, eu falava disso, a turma falava o que é isso. Hoje já é muito mais comum. Hoje você entra, por exemplo, você segue alguém que você confia. Aí você vai ver, a maioria deles tem uma assessoria, tem uma consultoria para oferecer, ou então tem um curso para poder vender. Então, assim, você consegue ter um acompanhamento de perto, né? A Rô Estética fala, o que eu posso fazer durante a gestação para aumentar as chances de produzir leite? Durante a gestação, deixa a natureza agir.
tá? Depois a gente até tem coisas para fazer, mas durante a gestação não tem o que se fazer. E também não tem por que preparar a mama, tá? Antigamente tinha essa de passa a bucha. O sol não é ruim, só que hoje em dia não se recomenda o sol nem para aquele banho de sol que a criança, o neném antes era recomendado. Hoje os pediatras, a maioria, os atualizados, eles não recomendam. Por quê? Porque na última década se foi constatado que aumentou muito o número de câncer de pele. E a gente, cada vez, né, com a camada de ozônio mais prejudicada, os raios solares, eles estão mais profundos, né? Então, aquilo... Tomar sol antes das 10 da manhã também não é mais uma garantia. Então, assim, até que ponto também tomar sol na mama vai ser bom ou daqui a um tempo pode te prejudicar? Então, deixa a natureza agir. A maioria das mães, né, as gestantes passam creme na mama para evitar estria, ok. Mas passe no corpo da mama, não passe na areola. Na parte mais escura da mama, não passa creme. Porque se você hidratar muito agora, vai ficar mais sensível. As chances de quando o neném nascer, fazer fissura aumenta. Então, creme hidratante só no corpo da mama, onde a pele tem cor de pele, ok? Aí, depois você pode me procurar quando estiver mais próximo do final da gestação. Eu tenho uma consultoria que ajuda, eu te passo tudo sobre a amamentação antes de acontecer. Porque quando você for para o hospital para ganhar neném, você já sabe como agir se tiver algum contratempo, né? Porque é comprovado que de 10 mulheres, 9 apresentam algum grau de dificuldade na amamentação. Então, o que você pode fazer é procurar informação.